Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 3 a 6, que diz: Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ao lermos este versículo, esse fundamento espiritual tem que ser evidente em nossas vidas. Estou me referindo à fé, a crer, pois a fé ela age nas diferentes áreas da vida. Vamos lembrar do que disse João: o que é nascido de Deus vence o mundo. O poder vitorioso de Deus está em nossa vida, desde o primeiro momento quando nascemos de novo, quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. No instante em que nós ouvimos a palavra, confessamos a Jesus e praticamos os seus ensinamentos. No dia em que a salvação se manifestou em nossa vida, a vida de Deus passou a habitar em nós. Por isso que na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que é maior, Jesus Cristo, está em nós. Porque Ele está em nós, podemos vencer o mundo. Mundo, nessa passagem, no original grego, é aion, reino espiritual das trevas. Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, derrotou o diabo, desarmou os principados e as potestades, tirou-lhes a autoridade e o domínio. Redimiu-nos das mãos do inimigo e nos colocou no reino da sua luz. O mais importante é que, quando nascemos de novo, Deus colocou a sua natureza em nós e infundiu o seu espírito no nosso ser. A sua vida, a sua natureza está em nós. Por isso, Paulo nos disse: nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, já nascemos para vencer, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A chave de uma vida vitoriosa está na palavra crer. A nossa vitória está na fé. E que fé nós temos? Deus tem uma medida de fé, a qual repartiu a cada um de nós. Todos nós temos o mesmo potencial de fé. Algumas pessoas desenvolvem uma confiança muito grande na fé e outras nem tanto. Olha o que diz, por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A plena certeza é uma convicção que nós devemos desenvolver. Por isso, diz na palavra, no versículo 35 desta mesma carta e capítulo, o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Observe o que diz também na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando ouvimos a pregação, quando ouvimos a palavra de Cristo, a fé veio em nossa vida. A confiança na fé, portanto, deve ser plena certeza, ou seja, não podemos duvidar do potencial da fé. Vamos nos lembrar de que a fé tem vários componentes. Tem pelo menos alguns que podemos assim citar. Você ouve, crê, passa a orar, começa a receber, meditar, confessar, louvar e fazer. Tudo isso envolve a fé. A fé, então, tem vários pistões trabalhando. Há pessoas que têm só um pistão trabalhando no seu motor. Apenas ouvem, ou apenas creem, ou apenas oram. Mas é preciso ouvir,
crer, orar, receber, meditar, confessar, louvar e fazer. Porque quando agimos dessa forma, estamos liberando energia e força para o nosso motor, para a nossa vida. Portanto, os componentes da fé nos dão a vitória que vence o mundo. A fé é algo tão poderoso que, quando se tem confiança, o câncer cai, o tumor desaparece, a porta se abre, a família é restaurada, os valores existenciais voltam a se harmonizar. Isso tudo é produto da fé. Por isso, Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz assim em sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 13: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso também falamos. O espírito da fé manda crer e falar. Quero abrir aqui um adendo importante também para a nossa vida. Você precisa honrar o teu cônjuge, marido a mulher, mulher o marido. Precisa cuidar da tua família. Deve ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha. O problema é que muitas vezes a soberba faz com que a pessoa despreze o seu cônjuge, os seus filhos. Quantos idosos estão abandonando dentro das clínicas, dentro de lares de idosos, abrigos de velhos, porque simplesmente os filhos não querem saber deles? Por quê? Porque faltou o amor da mãe pela filha, do pai presente. Há pessoas que passam a vida inteira, nunca receberam um aconchego de sua mãe, um afago de seu pai, uma palavra de carinho. Há também muitos homens jogados na sarjeta do álcool porque não tiveram carinho dentro de casa. Ou tiveram aqueles excessos. Você compreende muitas vezes que tiveram pessoas que tiveram tudo, mas na verdade não dão valor em nada? Há muitas mulheres em caminhos escuros e escusos porque não tiveram respaldo do seu marido. A causa desse tipo de comportamento é a soberba da vida. Amados, o filho não pede para nascer. O filho nasce pela conjunção carnal de um casal. Quando esse filho vem ao mundo, muita gente diz: a minha vida acabou, em vez de dizerem: o filho é minha herança, é o bem que Deus me deu. Muitos acham que o filho é pedra de tropeço. Essas coisas marcam uma pessoa pelo resto da vida. Devemos, como conhecedores de Cristo, estar atentos a isso. Voltando em si à palavra, a humildade é outro dom maravilhoso de Deus. Humilde não significa que alguém está mal vestido, ser pobre ou estar do sapato velho. Humilde é aquela pessoa que reconhece diante de Deus a sua pequenez na carne. É a pessoa que reconhece sua incapacidade diante de Deus. É a pessoa que diz: eu sou o que sou por Deus, pela graça de Deus. Às vezes, a pessoa tem um pouco mais financeiramente e já não aperta a mão do próximo. Só se deita se o lençol for de seda pura. Eu acho isso uma piada, irmão, porque na hora que se fecha o caixão, acaba a seda pura. E se desligar da tomada, o que vai restar? A humildade é algo muito importante. A soberba precisa ser vencida. Nós temos o poder de vencer tudo que é do mundo. O que Cristo venceu, venceu para que nós fôssemos vencedores. Nós temos a fé que vence o mundo, que vence o inimigo, que vence toda a força do mal, todo o espírito do mal, mas também vence o sofrimento, as aflições, tudo aquilo que o adversário coloca em nossa vida. A filosofia do mundo, os métodos de operação do mundo, os métodos de tentação do mundo. Por isso, em Apocalipse capítulo 2, versículo 3, diz assim: tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome e não te deixaste desfalecer. Eu creio que a igreja se levantará, crendo no poder de Cristo, crendo que esse poder tem para dirigir a sua vida, na força que o Senhor tem para a sustentar, na sabedoria infinita de Deus para guiar a sua vida, nos olhos do Senhor que estão sobre a sua vida e veem mais adiante do que ele vê, nos seus ouvidos para ouvir a sua súplica, na palavra de Deus para lhe falar e a sua mão poderosa para lhe proteger. Que você vença, que manifeste a fé que vence, que creia que o escudo do Senhor está para te defender. Creia nas hostes celestiais para te livrar de todo o mal,
para te livrar das ciladas do diabo, das tentações do mundo, das armas dos filhos da perdição, dos enganos contra a nossa alma. Eu quero que você creia que Deus tem um escudo que nos defende dos falsos profetas, do paganismo, das falsas religiões, das heresias, do engano, da idolatria, do veneno do mundo, das drogas, do álcool, da mentira, das coisas que ferem. Que você creia que é uma recompensa abundante para aquele que manifesta fé para vencer o mundo. Eu quero que você creia que Cristo está na sua vida, que Cristo está diante de ti, por trás, por cima, pelo lado, à direita, à esquerda. Ele é o Senhor de todas as áreas da sua vida. Cristo está no seu deitar, no seu levantar, nos teus pensamentos, no teu falar. Quero que você creia, invoque o Deus triuno, o Deus que é o Cristo ressurreto, que o confesse como Criador e o sustentador de todas as coisas. Você tem a fé que vence o mundo. E é a fé que está dentro de você que te faz crer que Deus pertence à salvação e que Ele está sempre contigo. Esta é a fé que vence o mundo. Esta é a fé que é a nossa vitória. Pois tudo é possível ao que crê. Creia e viva as maravilhas que o Senhor preparou para você nesse dia. Coloque o pé que Deus coloca o chão. Creia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Graças te damos pelo seu amor, pelo seu cuidado. Desde já consagramos tudo diante de ti. Consagramos todas as nossas primícias, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome seja, Pai, louvado, engrandecido e exaltado. Somos teus, Senhor. E por isso, Pai, que a sua presença venha, que o seu querer se manifeste, que a sua glória seja, Senhor, abundante sobre nós. Pai, desde já, Senhor, coloque e acrescente em nós esta fé que move-se, Senhor, através do sobrenatural, esta fé que nos faz ter a condição e também nos faz ter a certeza de que, ó Pai, podemos vencer todos e quaisquer obstáculos. Esta fé, Pai, que nos impulsiona a viver o seu querer, a viver a sua graça, a viver a sua glória, a viver da maneira que o Senhor assim preparou para nós. Porque, Pai, obstáculos, dificuldades, situações, circunstâncias, problemas, todos estes virão, mas virão, Pai, com um propósito. Virão, Senhor, para nos aperfeiçoar. Virão para nos fazer crescer. Virão, Senhor, para nos fazer compreender quem realmente nós somos e quem é hoje, Pai, nós somos em Ti através da fé. Que o Senhor, Pai, continue nos usando da sua maneira. Que esta presença venha, nos inunde, Pai, e nos dê cada vez mais a certeza, Senhor, de tudo que o Senhor tem, ó Pai, colocado, preparado, dito, para que nós possamos viver um tempo, Pai, de milagres, um tempo de sinais, um tempo de maravilhas. Que a sua presença venha, que o seu querer se manifeste e que a sua glória seja abundante sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Senhor. Que venha, Senhor, o seu reino, que manifeste a sua graça e a sua glória e aperfeiçoe a fé na vida de cada um, Senhor, de cada um, em nome de Jesus, ó Pai. Receba em nome de Jesus esta fé que o Senhor Ele te acrescenta mais este dia e creia, tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus, Senhor, consagramos tudo que temos, tudo que somos, para que em mais este dia a sua graça e o seu poder se manifeste e a sua glória seja manifesta, Pai, em todas as nossas atitudes, pensamentos, palavras e ações. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.